Bom dia, pessoal! Iniciamos o nosso bate-papo hoje, o Café com Elétrica, num ambiente híbrido, né? Então, estou presencialmente aqui em Cascavel com a minha colega, a Cláudia, e logo mais vocês vão ter acesso também nas outras plataformas, YouTube, Spotify, com uma pauta tão importante. A gente tem acompanhado a parte da segurança do trabalho, está tendo algumas atualizações, principalmente da parte de NR1, que diz respeito a algumas questões psicossociais. E para isso a gente trouxe uma especialista na área, né? Muito obrigada por ter aceito nosso convite. A nossa Penélope charmosa, toda de rosa sempre, né? Já é uma marca, eu sempre falo isso, inclusive no meu marketing, né? Quanto que é importante, talvez, até de forma inconsciente, né, Cláudia? Mas a gente ter algo assim que as pessoas lembrem de nós. Então, às vezes, até essa questão da cor, do jeito de se vestir, tudo é uma identidade, você vai conseguindo, né, transmitir isso e as pessoas vão lembrando, né, de você, talvez, por essa questão. Então, antes da gente começar, quem está nos acompanhando, eu vou pedir para a Cláudia se apresentar. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, da sua carreira profissional, essa sua atuação agora mais ativa dentro do CREA, do Conselho, como palestrante também. Seja bem-vindo. Obrigada, bom dia a todos, principalmente a Luana por esse convite, né? Eu sou muito grata, né, por essa visibilidade e como é importante realmente a gente estar no sistema, né, Luana? Como abre portas. Então, eu sou técnica de segurança do trabalho, hoje sou coordenadora do Comitê Mulheres aqui da Regional de Cascavel também. Também tem a nossa associação nova, que é a SEST, que é a Associação de Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho, que é aqui do oeste do Paraná, que agora a gente tem a Câmara de Uhum. Segurança do Trabalho, né, uma grande âmbito, a gente conseguiu essa Câmara, né, que era muito solicitado e agora a gente conseguiu. Então, assim, a valorização, né? E principalmente da mulher. Hoje a mulher, ela está onde ela quiser, né? Nós temos capacidade, então assim, a gente tem que agregar os homens. Você não quer pegar, digamos assim, assumir o papel dele, não, você quer agregar, somar, né? Porque assim, a sociedade hoje, nós temos que somar, né? Então, assim, se tem um bom trabalho, tanto do homem quanto da mulher, né? A mulher, muitas vezes, ela tenta se boicotar. Ah, eu não sou capaz, eu não posso. Uhum. Mas a gente tem total apoio, inteligência, formação para assumir vários cargos. Hoje, não mais só na política, na agronomia, na geociência, né? Em empresas, em multinacionais, temos muitas mulheres hoje, Sim. vice-presidente. Então, hoje, a mulher tem um espaço, mas isso não é de agora, né? Então, assim, veio muitas mulheres anteriormente, né? Que deixaram esse caminho já preparado, Uhum. né? Nós temos, por exemplo, agora a Enedina, Uhum. primeira mulher engenheira civil, 1945, uma mulher negra, né? Pobre, que foi a primeira que assinou o livro da engenharia do CREA Paraná. Então imagina o que essa pessoa, o que essa mulher sofreu, né? Já assim pegando o gancho do assédio. Uhum. Então imagina o que ela sofreu, porque hoje em dia a gente sofre, sempre teve o assédio. Mas hoje ele é uma questão psicossociais, né? Como tem agora a NR1. Uhum. Então, o que que você tem que ter? Você tem que ter aquele olhar de respeito, né? De tranquilidade no ambiente de trabalho, essa visão que você tem que somar. Uhum. Até essa questão vou falar para você explicar para o pessoal, porque muitos ainda não estão acompanhando, né, dessa atualização aí da nova NR1 e o que que tem a ver essa pauta, né? Às vezes o pessoal acaba assistindo aí o nosso podcast que fica gravado depois e acaba, né, entrando em algum momento e falando, nossa, mas o que que essa mulherada está falando de preconceito, né, do feminino na engenharia? Mas é justamente porque a gente quer trazer uma atualização da norma agora, né? Não só essa questão, enfim, de preconceitos, de desafios, mas também algumas questões ligadas ao que o canteiro de obra tem que começar a estar mais atento. As instituições de ensino, as indústrias, todas as empresas agora que têm um quadro de colaboradores
por conta disso. E aí a Cláudia, por estar à frente, né, e acompanhando um pouco essa atualização e já fazendo algumas participações também, né, nas instituições, com as suas palestras e tudo mais, tem um conhecimento disso. Então, gostaria que você trouxesse para a gente, assim, o que mudou dessa NR1? Vamos pensar no leigo, né, que não sabe nem o que é uma norma regulamentadora, às vezes, na área de segurança, e o que a NR1 traz para nós nessas mudanças, o que a gente precisa começar a pensar, e aí trazendo esse gancho, claro, para um olhar, né, mais do feminino com relação a assédio, a preconceito e tudo mais que você comentou. Então, hoje a NR1 Psicossociais, que está regulamentada agora e vai ter essa cobrança, então é a parte psicológica, mas não é, você não vai analisar o teu funcionário. Não, você vai ter que ter um ambiente saudável, Uhum. com respeito. Hoje em dia não é só os equipamentos IPI, entendeu? É a Sim. parte do respeito, da logística, do cuidado que você tem que ter com uma fala, com respeito, você saber ter o ambiente para o teu funcionário. Então você não vai olhar para a parte psicológica, mas Uhum. sim para o teu ambiente, se está Uhum. conforme a lei, conforme as normas, né? Então hoje em dia, que nem na instituição, na Unioeste, um exemplo. Hoje nós colocamos um selo de boas práticas contra a violência contra a mulher, quer dizer, Uhum. uma universidade que já se adaptou, está se adaptando às normas, né, e que está fazendo esse trabalho com os universitários, Uhum. porque a gente sabe que muitas coisas são já deixadas e levadas de um ambiente muito insalubre, Uhum. né? A parte que não tem um respeito, né? Com algumas brincadeiras, com algumas, né? Digamos assim, desrespeito, né? Às vezes você brinca com uma pessoa, não é toda pessoa que vai gostar. Uhum. Ou você vai com um tom muito feroz a Uhum. pessoa, né? Então você tem que ter todo esse cuidado que a mulher tem, essa Sim, empatia, sim. né? De ter uma fala um pouco mais mansa, né? Então a gente tem que ter esse respeito. Eu vejo que assim, desculpa te cortei, né? Não. Principalmente para quem está a cargos mais elevados, né? Gestores, lideranças, os proprietários da empresa. De uns anos para cá, a gente observa que ocorreu um movimento natural de que foi sendo buscado cada vez mais o conhecimento para mudar algumas habilidades, comportamentos enquanto líderes. Então, isso, né, a gente tem percebido que realmente as pessoas estão buscando. Aí a gente tem alguns desafios, né? Quando a gente fala na área da engenharia, chão de fábrica, canteiro de obra, a gente lida com pessoas que têm um conhecimento menor, pessoas que são mais simples. E aí também é um dever da liderança, do profissional ali, técnico de segurança do trabalho, fazer essa gestão, bem como a Cláudia falou, não só de EPIs, saber se está usando uma bota, né, um capacete ali de acordo, mas essa gestão agora, conforme a NR1 nos traz, na questão psicológica. Então, existem movimentos que podem ser adaptados. E não é. As pessoas no começo, né, Cláudia, pensaram assim: agora eu vou ter que contratar um psicólogo para minha equipe. Não é isso, né? É realmente fazer essa análise, né, de como é que tá. Às vezes uma coisa tão simples impacta. E eu vou te trazer um exemplo que eu não lembro aonde que eu ouvi que comentaram comigo, se foi um cliente ou foi até em alguma dessas palestras que a gente tem acompanhado, mas questão de canteiro de obra mesmo, tipo um banheiro separado para as mulheres. Hoje a gente vê tanta mulher que está na obra fazendo acabamento, né, fazendo Sim. colocação de porcelanato, enfim, algumas miudezas que são mais detalhistas, tem as mulheres realmente, né, para essa parte bruta, mas com um pouco mais de detalhe. E aí elas estavam com essa dificuldade, sabe? Então isso melhora, a gente conversou nos bastidores, um investimento que às vezes o proprietário faz naquele ambiente ali, mas que vai impactar diretamente no faturamento daquela empresa, daquela obra, porque a melhora a entrega. Então a gente começa a olhar o quanto que analisar a adequação da NR1, né, realmente traz um impacto na produtividade, que você estava comentando comigo, né, Cláudia? Sim, então, já está tendo essa visão, Luana. As obras, eu comecei agora, há um meio ano, fazer essas palestras nas Uhum, obras. Qual mudança teve?
sabe? Um olhar do engenheiro, do chefe de obras, na parte da CIPA, do SESMIT. Então, eles uhum, estão fazendo, eles estão tendo esse olhar. Os empresários, né, o pessoal das obras grandes, então eles já estão chamando. Então a uhum, gente vai, faz uma fala do que é assédio, de como que é a visão, porque realmente tem esse preconceito e essa desinformação, na verdade, uhum, do uhum, que é um assédio. Porque às vezes é uma pessoa, não justificando, lógico, uhum, nada uhum. justifica, mas assim, como essa pessoa foi criada, em que âmbito ela foi criada, né? Se ela viu o pai e a mãe, né, sendo espancado, um grito, quer dizer, essa criança já se forma com uma visão que é Sim, normal. sim. Então a gente tem esse problema, né, de você trazer para essas pessoas que têm uma qualificação menor, que não teve estudo, Uhum, né? Então a gente tenta agora somar, exato, mostrar que pode ser diferente. exato. Então a parte psicológica, realmente a parte digamos assim, de afeto, hoje em dia está muito Uhum, ruim, né? sim. Porque às vezes você não tem um afeto, né? Você não tem, então você vai e joga isso para a tua obra, para a tua empresa, né? E daí às vezes você não tem esse apoio que Uhum, agora está tendo essa visão dos empresários, né, das instituições, que você tem que ter esse ambiente, porque sim. com isso você vai gerar lucros, um acolhimento, vai trazer a humanidade novamente, que se perde, né? Sim, e sabe uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você trazia isso no discurso? Além da parte de aumentar a produtividade da equipe e aí, consequentemente, né, aumento de receita ali de uma forma geral, a gente percebe que muitas empresas e construtoras também têm buscado algumas certificações, né? Tipo aquelas ISO 9001, aquela outra lá que é do melhor lugar para se trabalhar, que tem os selos. E aí, quando você traz essa questão da prática do selo também da mulher, né, que diz essa questão de boas práticas, eu vejo que até entra como uma estratégia comercial também, que, poxa, é um diferencial. Às vezes o teu cliente hoje ele vai procurar contratar empresas que estão com uma cultura, né, com esse respeito, buscando toda essa questão realmente, né? Então, já no meio da nossa conversa já me veio esse despertar também do quanto que realmente vale a pena, né, você buscar um profissional para te instruir com relação a isso e colocar, né, um plano de ação dentro da empresa. E aí, para a gente fechar nosso bate-papo, sempre é mais curtinho, né? Eu sei que o pessoal às vezes, se deixar, a gente fica umas 2 horas falando. Sim, tem muita coisa. Muita coisa. Eu gosto sempre de trazer, assim, dos nossos convidados, Cláudia, dois pontos de vista. Primeiro, para novos profissionais que querem trabalhar nessa área, como que está o mercado, né, que tem oportunidade. E também, né, uma dica, assim, de que, olha, se você hoje tivesse que começar tudo que você já passou na sua carreira, na sua trajetória, o que você diria hoje, né, para apoio também desses profissionais? Ah, eu acho que hoje, na parte de segurança do trabalho, é imenso tudo que você pode, né? Tanto nas NRs, né? Como no âmbito. Então, você pode ser palestrante, você pode fazer a parte de psicossociais, então, Uhum, você pode dar cursos das NRs, altura. Então, assim, você tem um âmbito gigante hoje, uhum, né? A parte também que você pode se especializar em tributações das uhum. empresas, né? Que você pode ajudar a arrecadar para ter esse retorno do que você investe nos funcionários. Uhum, Então, assim, é amplo, é geral, assim, né? uhum. E para a gente fechar uma dica, você que é uma mulher super empoderada, eu conheço a história da Imagina. Cláudia assim de forma pessoal. Ainda acho que um dia você tem que sentar e escrever um livro assim de apoio, deixar esse legado, né, para outras mulheres que enfrentou tantas coisas na vida, não me cabe agora expor, né? Mas a gente vai ficar bem curioso para conhecer mais, né, esses detalhes. Mas enquanto inspiração também, o que você deixaria aí de incentivo para as mulheres, né, para seguirem nessa área, principalmente na área da segurança. Eu acho que a mulher, ela tem que ter foco, força e determinação.
ela pode estar no lugar aonde ela quiser. É difícil? É. Temos barreiras? Temos. Mas nós somos superiores. Então, assim, nós não precisamos de uma negativa a gente recuar. Não, a gente pode mostrar que a gente pode, que a gente deve e que a gente vai fazer a diferença. Exato, isso é muito importante. Obrigada. Tem que cuidar para não se emocionar, tá, com essas falas. E eu vejo o quanto Imagina. que participar dessas associações, né, grupos, pessoas que pensam da mesma forma é importante. Uma rede realmente, né, de apoio assim, não só para as mulheres, de qualquer Sim, área, né? Digo, com os certeza. empresários, se unir com empresários que estão ali passando pelos mesmos desafios, as Sim. mulheres, né? Também a Uhum. gente se unir mais pensando nessa alavancagem aí das nossas profissões. E assim, Cláudia, eu tenho que te agradecer de novo por Imagina. você vir aqui. Hoje, para quem está nos acompanhando ou vai ver daqui a um tempo, no dia de hoje especificamente, gente, está chovendo, tá? Ela fez questão de vir presencial, ela não quis fazer 100% online. Então, assim, muito obrigada pelo tempo, por essa força, por essa dedicação. Espero que você continue levando a engenharia, né, inspirando outras mulheres aí e que as portas se abram cada vez mais, né, para quem está procurando agora realmente levar essa conscientização, que te procure, né? Depois nossas Com redes sociais, certeza. a gente Deixa o meu deixa o telefone Instagram aí, o tudo Insta. certinho, né? Vai ser uma honra poder estar contribuindo também. Obrigada, Cláudia. Mas eu que agradeço, Luana. Tô sempre aí, o que você precisar, tamo junto. Show. Pessoal, obrigada. Esse foi mais um bate-papo aqui do nosso Café com Elétrica. Agradeço a todos que participaram. Logo, logo vai estar nas outras plataformas aí o nosso bate-papo. Até a próxima. Meu Deus. Tudo certo, Luana?